Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula, né, desse grupo de estudos maravilhoso, que é Grupo de Estudos em Maternidades. Hoje a gente vai falar sobre depressão, né, na gestação. Estamos aqui com a Carol, que vai dar essa aula maravilhosa. Mas antes, porque vai sair daqui a pouco, eu vou dar aqui a palavra da Camila para a gente falar um pouquinho sobre o Maio Furtacô, porque que a gente teve a ideia de fazer esse grupo de estudos, né, em parceria do Maio Furtacô com a comunidade psiperinatal. Quem não puder assistir a aula toda hoje, né, porque vai ter que sair, não se preocupe, a aula está sendo gravada, eu vou colocar a gravação no nosso canal do YouTube. Lá já está disponível a aula do primeiro encontro da semana passada, então você vai poder maratonar à vontade, tá? Me chamo Gislaine Paiva, sou psicóloga, e agora eu vou dar a palavra aqui à Camila para poder falar um pouquinho por que a gente teve essa ideia, né, Camila? De fazer esse grupo de estudos, porque está tendo essa mobilização toda de tantos profissionais, né, em prol do Maio Furtacô. Vai lá, teu fone está mudo. Agora ele apareceu. Estão me ouvindo, né? Agora, gente, é uma alegria enorme estar aqui falando sobre o Maio Furtacô, iniciando as ações, na verdade, assim, as ações públicas, né? Do Maio Furtacô 2023, porque, na verdade, já tem trabalho que continua desde o ano passado. É uma campanha com um objetivo amplo e muito bonito, enfim, que eu defendo demais a causa. E essa ação de hoje, tá? Isso que nós estamos vivendo aqui nesse momento, eu diria que parte de uma estatística, tá certo? Que, inclusive, é uma estatística da OMS, acredito que muitos aqui conheçam, né, quem já trabalha na área, quem não, é um dado alarmante quando a gente percebe que 20% das mulheres puérperas, por exemplo, elas vão passar por algum transtorno durante o período puerperal, né, ou seja, 1 a cada 4 puérperas, elas vão apresentar algum sintoma de de ansiedade, depressão pós-parto, enfim. Ou outros transtornos associados e relacionados ao puerpério. Então, são dados, é um número ainda muito alto, alarmante, eu diria, e esse momento aqui que nós estamos vivendo faz parte de uma urgência, né, eu acho, social mesmo, de levar informação para a sociedade em relação a toda a dinâmica do ciclo gravídico puerperal, que ainda é muito romantizada e algumas reações tidas como naturais e, enfim, socialmente, como se a mulher tivesse que sustentar e aguentar o fardo que o amor materno traz junto, né, e a gente sabe que não é por aí, sofrem todos, né, sofre criança, sofre mãe, sofre família, enfim, sofre pai, e a ideia não é essa, né, que nós profissionais de saúde possamos estar também cada vez mais qualificados para difundir essas informações e prestar intervenções de qualidade mesmo, essa demanda, né, com um dado tão alarmante como eu falei para vocês, né, se a gente para pensar, 1 a cada 4 puérperas apresentando sintomas de alguma questão ou desordem ou desorganização emocional, é um dado alarmante. Então, essa é uma ação que nós pensamos como uma forma também de educar, mas de capacitar também alguns profissionais que estão trabalhando no Maio Furtacô, uma vez que não somos só psicólogos, né? Temos profissionais de outras áreas, e a ideia é justamente essa. Mas aqui é uma ideia de promovermos um letramento em torno de saúde mental materna. Então, eu fico muito feliz para quem está aqui, que disponibilizou essa hora do seu sábado, a Carol, né, que foi nossa convidada. Carol, muito obrigada, e é parceira do Maio Furtacô, atua ativamente desde o ano passado, está junto aqui conosco. É uma honra e, mais uma vez, muito grata, né, Gislaine, que está agora também na coordenação do Maio Furtacô de Fortaleza. Muito obrigada a todos e vamos em frente.
promovendo saúde mental materna e familiar, né? Obrigada, Camila. E vocês, depois eu vou jogar o link da aula gravada nos grupos, nas redes sociais, tá? Vou, inclusive, deixar aqui o contato no chat, os nossos contatos das redes sociais, porque quem nos segue pode pegar o link por lá, porque vocês podem compartilhar depois, né? Então, não só para profissionais psicólogos, profissionais da área da saúde, para mulheres, de uma forma geral, vocês podem levar essa aula com o objetivo de educação mesmo, né? De alerta. Carol, seja muito bem-vinda, viu? Se apresente aí para a gente poder assistir a sua aula maravilhosa. Bom dia oficialmente, né? Queria agradecer o convite das meninas, né, da Camila e da Gislaine, parabenizá-las, né, por estar à frente desse movimento aqui, desse movimento lindo, né, desse cuidado à saúde mental materna, né, com tanta organização, enfim. É lindo a gente estar aqui no sábado conversando e ampliando o nosso olhar para isso, né? Eu sou psicóloga também, atuo na área, na perinatalidade, né, de forma individual, em grupo, né, com mulheres desde tentantes, gestantes, pós-parto. E hoje, né, a ideia dessa aula de hoje, de fato, é a gente ampliar o nosso olhar com trocas também, né? A Gislaine estava até me perguntando, você preferia as perguntas no final ou durante a aula? Podem ficar à vontade, né? Durante, à medida que a gente vai falando aqui nos slides, se não ficar claro, se ficar alguma dúvida, ou se quiserem que eu fale mais sobre isso, aí vocês vão pontuando aqui, seja pelo chat, seja pelo microfone, fiquem à vontade das câmeras. Temos um mini convidado aqui, né, que já deu seu valor aí antes da gravação, então fiquem à vontade aí. Tá joia? Vamos lá, então. Bom, gente, para a gente começar, eu queria só que vocês se apresentassem rapidamente, no sentido assim, se vocês são estudantes, se são profissional, qual o contato de vocês com a perinatalidade, para poder nortear aqui minha apresentação. Por favor. Podem escrever pelo chat, quem não quiser, que aí eu leio aqui as mensagens. Quem não quiser ligar o fone ou ligar a câmera, viu? Nós temos 13 pessoas aqui. Presentes. Olá, bom dia. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, já sei, um tempinho aí formada, estou num processo de transição de carreira e também estou trabalhando na área de perinatalidade. Um prazer estar aqui com vocês e espero compartilhar muito com vocês e com todas as pessoas que estão aqui. Obrigada, Bruna. Jéssica vai falar. Mas a Jéssica é psicóloga. Que eu sei. Desculpa, é porque eu entrei agora, eu não estava ligada no que estava acontecendo. A Jéssica, Camila, é a representante de Iguatu. Prazer! Pois é, a gente se conhece só pelo WhatsApp, né? Prazer enorme. Vamos já começar os trabalhos também, viu? No interior. Muito bem. Desculpa, eu sei que o momento não é para isso, mas o Maio Futacor pode se ampliar, porque eu moro fora. Ele pode se ampliar para fora do Brasil. Eu até vi qual é o motivo, porque é o mês de maio e tudo mais, mas existe essa... Bom, depois a gente pode falar mesmo no privado se existe essa possibilidade. Você está na Espanha, né, Bruna? Eu estou no Panamá. Panamá. Vai, Camila. Bruna, não só pode como deve, e vamos conversar depois com calma, porque eu posso te colocar em contato com a organização nacional, mas já existem mulheres em outros países trabalhando no Maio Futacor, sim, levando para fora. É verdade, filha. Já tem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou aqui de Recife. Aproveitando o ensejo, eu até gostaria de saber se vocês têm contato com a organização do Maio Futacor, que eu sei que tem aqui, né? Mas eu não tenho os contatos para, de repente, começar alguma conversa nesse sentido. Eu sou psicóloga recém-formada, estou em transição de carreira, saindo da carreira jurídica,
para psicologia e bastante interessada na área perinatal, fazendo já alguns cursos. Por percurso pessoal mesmo, fiquei bem interessada e estou aqui adorando esse segundo momento com vocês. A gente pode depois ver, Camila, eu acho que a Bruna é lá da Comu, a Jéssica é da Comu, a gente passar uma relação de alguns contatos para colocar lá, para vocês saberem quem são os representantes de cada estado. Geralmente eu faço assim, né? Quando alguém me pede, quem é o representante da Bahia? Aí eu vou lá e jogo a Ana, o contato da Ana. Quem é o representante de Recife? Eu vou lá e jogo o contato da pessoa responsável. E aí vocês entram em contato através do Instagram, né, dessa pessoa e aí se engajam na campanha, como é que está os movimentos em cada estado. Porque em cada estado realmente é bem... Apesar de ter um padrão, mas tem uma dinâmica muito peculiar em cada estado, né? Por exemplo, o grupo de estudos, que eu saiba, só está funcionando aqui em Fortaleza. Eu não tenho conhecimento que esteja acontecendo em outro estado. Agora, né? Pode ser que esteja mais para frente, mas agora, nesse mês de fevereiro, somente aqui no Ceará. Tá? Exato. De toda forma, para quem vai assistir depois, tem essa informação que a Gislaine passou, é fantástica. E aí, procurem também a página no Instagram do Maio Furtacô, porque lá, se vocês pedirem as informações, essas informações, eles encaminham vocês também, tá certo? Carol, a Mirella está dizendo que é de... Oi, só um minuto, só dizer aqui, que é psicóloga e mora em Goiânia. A Gabriela estudante, né? É estudante do quarto período. Pronto. Aqui alguém ia falar e eu interrompi. Desculpa. Acho que foi, Carol. Então, vamos lá. Caso que ainda não tem tanto contato com a perinatalidade, algum termo não ficar claro, pode interromper na hora que a gente vai ampliando, tá bom? Vamos lá, então. Pode passar, Gislaine, por favor. Aqui não passou para mim. Não sei se passou para vocês. Tá passando. Tá passando, pronto. Bom, aqui nesse primeiro quadradinho eu coloquei gestação como um ciclo de transição individual e familiar, né? Então, quando a gente pensa em gestação como ciclo de transição, o que é que chega para vocês como transição? Transição é que passa de uma fase para outra. Então, a gestação é quando a mulher passa da fase que ela é apenas mulher, né? E aí acontece toda essa transição, essa mudança, e vai se tornando mãe também. Como um processo, né, Jéssica? Acho que a fala chegou muito assim para mim, como um processo, como essa construção. Sim. E que é um período temporário, né? Que tem início, que tem meio e que tem fim. Então, apesar de ser um período temporário, ele pode ser muito transformador para essa mulher. Não só para essa mulher a nível individual, né? Transformação a nível individual como papel social, como transformações psíquicas, emocionais, profissionais, como também uma transformação familiar, ou seja, no sistema. Então, a chegada desse bebê vai impactar não só nessa mulher, mas em todo o sistema, de forma individual, cada membro dessa família, como nas relações, né? Então, vai acontecer essa transformação. A Ana Luísa está trazendo um período temporário, mas que trazem mudanças que vão perpetuando durante muito tempo, né? Eu não sei se vocês escutam na clínica, mas eu escuto muito muitas mulheres, né, estou lembrando aqui, muitas mulheres falarem dessa questão, eu queria ter um filho, mas eu não queria gestar, né? Então, assim, é diferente quando a gente pensa em gestar, é diferente quando a gente pensa em ter um filho, né? Então, é um período temporário, mas que requer extrema atenção.
principalmente quando a gente está falando de um cuidado a nível preventivo, que muitas vezes na clínica essa mulher chega para a gente já no puerpério, né? Já na crise. Então, quando a gente consegue acessar essa mulher na gestação, a gente consegue fazer um trabalho preventivo. Quando a gente consegue acessar na fase de tentante, é fantástico, né? Mas quando essa mulher chega, pelo menos na gestação, a gente já consegue fazer um trabalho a nível preventivo, olhando principalmente para esse puerpério, né? Que é esse turbilhão que vem de forma tão potencial. Então, a gente fala de reorganizações, de período de reorganizações psíquicas, familiares, de papéis sociais, socioeconômicas e profissionais, que essa mulher vai vivenciar, né, todas essas reorganizações e reajuste de forma diferente, dependendo do seu contexto socioeconômico, né, que a gente sabe que falar de saúde mental é uma questão política, então também vai depender do seu contexto socioeconômico, né, quando a Bruna traz aí a experiência dela no Panamá é diferente da experiência aqui no Brasil, como é diferente na Espanha, como é diferente nos Estados Unidos, então depende sim do contexto socioeconômico, histórico, cultural, ampliando aí, vai depender da relação com esse parceiro, com essa parceira, se existe esse parceiro, essa parceira, aí atuando junto com essa mulher nesse gestar, recursos pessoais, o que essa mulher já tem de recursos. Então, quando a gente atende uma gestante que já vem de um processo de psicoterapia, é uma gestante que já tem esses recursos pessoais para acessar, né? Quando não, a gente vai fazer a construção desses recursos, vai depender de histórico de vínculos afetivos e relações familiares, como essa mulher vivencia suas relações afetivas, considerando principalmente o vínculo aí com esse bebê, e a rede de apoio, que é fundamental, né? Então, no primeiro atendimento, quando a gente recebe essa mulher, é algo que a gente precisa checar. Existe rede de apoio? O que é rede de apoio? E quem é rede de apoio para essa mulher, né? Saído aí do pressuposto que não necessariamente avó, parceiro, família é rede de apoio, né? Pode ser, mas é algo que, enquanto psicoterapeuta dessa mulher, a gente precisa estar atento, tá? Pode passar, Gislaine, por favor. Pode passar, eu olhando para o meu slide aqui que não passa. Então, quando a gente olha para essa mulher, né, minha fala aqui vai ser muito voltada para o consultório, que é a minha vivência, né? Mas lembrando que a gente sabe que a psicologia perinatal pode estar atuando onde houver demanda, né? Considerando esse conceito de clínica ampliada. Então, essa mulher que a gente vai atender no consultório, né, são mulheres que podem não querer ser mãe, que evitam esse contato com criança e estão gestantes, tá? Pode ser uma mulher que não desejou essa gestação, né? No entanto, foi imposta pela sociedade, não era um desejo dela ser mãe, no entanto, seguindo o ciclo de desenvolvimento considerado socialmente, em que a mulher nasce, cresce, é mãe, né? Então, pode ser, a gente pode estar falando desse contexto, essa mulher pode não desejar, mas o parceiro, parceira, deseja esse filho, essa gestação. Mulheres que não sabem por que decidiram ser mãe, né? Então, tudo isso são demandas e contexto para a gente estar atento quando a gente recebe essa mulher, tá? Pode passar, Gislaine. Acho que saiu, Gislaine, para mim aqui. Saiu, realmente. A Gi caiu também. Deve ser a internet dela. E eu tô no meu celular. A minha internet também tá ruim. Deixa eu ver. Ela volta? Ela deve estar voltando. Estou mandando mensagem aqui para ela, para ver. Tá. Qualquer coisa, se ela demorar, de repente ela manda os slides para ti, e tu compartilha, que eu não tenho como compartilhar. Eu tô sem... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui no celular, não sei se dá. Qualquer coisa, se você quiser ir seguindo... ela voltou, pronto.
Quando a Gislaine abre aí, Voltei. pronto. Aí tu compartilha de novo, né, Gi? Tá aí no 4. Enquanto a gente vai compartilhando, eu vou continuar aqui falando desse contexto, né, de quem pode ser essa mulher que a gente está recebendo no consultório, né, essa família. Mulher interessadas em adotar, mas não em gestar. Então, essa mulher está gestante, mas não era um desejo dela passar por esse período de gestação. A mulher que está interessada em ser mãe, mas que teme a gravidez, teme o parto, teme a amamentação, e que evita a maternidade, mas que naquele momento encontra-se gestante, né? Então, eu trago esse contexto para vocês para a gente ampliar esse olhar para essa mulher que está ali, né? Então, olha o tanto de demanda a ser trabalhada aí com essa mulher. Então, essa mulher gestante, ela vai passando por mudanças de papéis, né? De filha para mãe, de reajuste na relação conjugal com esse parceiro, com essa parceira, uma necessidade de readaptação econômica e profissional, né? A gente está aí no slide 5, Gi. E durante a gestação, essa mulher muito provavelmente vai entrar em contato com experiências anteriormente vividas, né? Então, a maternidade, a gestação, convoca essa mulher para um autoconhecimento, né? Para esse período de transformação. Não garante, porque é necessário um investimento, mas ela é convocada a isso, né? Ela vai ser chacoalhada em alguns processos anteriormente vividos, por exemplo. Pode passar, Gi. Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos desse período do ciclo gravídico puerperal de forma mais sucinta, porque a primeira aula, inclusive, foi sobre isso, né? Então, só para contextualizar aqui esse momento da gestação, que é um momento que existe uma ambivalência afetiva, né? Então, vai ter espaço para muitos sentimentos, e aí é interessante a gente estar falando disso nessa aula de depressão na gestação, porque ambivalência de sentimento é para existir lugar também para alegria, para realização, e não só tristeza, medo e ansiedade, tá? Então, é importante que haja essa ambivalência. É um período que pode haver muita tensão e muito desequilíbrio, a nível físico, nessa gestante, e a nível psíquico, emocional. Pode ser considerado um momento de crise, né? E também pode ser considerado um momento de crescimento individual e familiar, tá? Pode passar, Gi. Então, desde a descoberta da gravidez, a gente olhar o contexto sociocultural, já pode ser considerado que existe uma violência velada, né? No sentido que não há espaço, não há permissão de questionamentos, de queixas por parte dessa mãe, que não é consentido que ela questione ou sofra, mas que vibre, né? Quando uma mulher diz que está grávida, socialmente falando, a primeira coisa que ela recebe é os parabéns, né? Então, assim, que momento bom, né? Então, é esperando que essa mulher vibre junto e encare essa função como algo divino, né? Como um presente de Deus. Então, desde a descoberta da gestação, a gente já pode considerar que existe socialmente, culturalmente falando, uma violência velada, uma falta de espaço para essa mulher falar sobre outras coisas que podem existir, além dessa felicidade, se existir nesse momento. Tá? Pode passar, Gi. Estou indo rápido. Se vocês quiserem parar, pode parar, tá? Então, aí a gente está falando da existência de uma romantização da gestação, né? Não só uma romantização da maternidade, mas também uma romantização da gestação, né? Quando a gente sabe que é um momento que existe ambiguidade de sentimentos, de emoções, de pensamentos, em um momento onde só deveria existir felicidade, bem entre aspas, né? No sentido de que socialmente e culturalmente falando, é esperado que essa mulher esteja bem, esteja somente bem, somente feliz, né? Não dando espaço para esses outros sentimentos, emoções e pensamentos que podem aparecer,
tá? Pode passar, Gi. Então, existe uma negligência nos cuidados da saúde mental dessa gestante, né? A gente está no movimento Maio Fortacô, né, tentando ampliar esse cuidado da saúde mental materna, mas quando existe esse cuidado da saúde mental materna, ainda é voltado mais para o puerpério, né, que a gente sabe que é um período de crise. Então, essa saúde mental na gestação, enquanto caráter preventivo, ainda é muito carente, né? Carente de olhar para esse momento, não só a nível de político, né, profissional, como a nível da própria gestante. Né? Então, assim, essa gestante ainda se questiona se é necessário mesmo olhar para essa saúde mental, se é um momento tão bom, né? Então, assim, existe uma carência de olhar para isso. Então, quando a gente fala de uma carência de olhar de saúde mental a nível preventivo, também existe uma carência de olhar a nível da depressão no período gestacional. Né? Ou seja, a gente está falando de um subdiagnóstico. Né? Então, o que não é olhado, o que não é considerado, o que não é validado, não é cuidado. Oi, Bruna. Carol, só queria comentar que esse fim de semana eu vou participar de uma feira de mãe e bebê. E aí eles têm as atividades, né? As palestras, né? Então, vai ter parte de fisioterapia, vai ter falando sobre parto, pós-parto, tem atividades sobre bebês, mas na grade não existe nenhuma atividade que fala sobre saúde mental. E chama Feira do Gestante do Bebê. E assim, eu até entrei em contato com eles para ver se existia essa possibilidade, mas é realmente isso que você falou, é uma negligência, porque não tem nenhum profissional falando sobre e o cuidado dessa mãe. Por onde vamos com o cuidado dessa mãe? Perfeito, Bruna. Perfeito, ou seja, quando é olhado para esse momento da gestação, é para o bebê. Esse bebê precisa estar bem, né? Então, atravessa essa mulher, né? Então, ainda quando é olhado, né, esse cuidado para a gestação é voltado para o bebê. Né? Então, o pré-natal ainda é voltado muito para o bebê. E aí vem o pré-natal psicológico atuando principalmente a nível preventivo. Né? A ampliar esse olhar. Perfeito. Pode passar, Gi. Então, a gente estava falando de uma romantização da gestação, e anterior a isso, veio uma romantização da maternidade, né? O mito do amor materno, né? Não sei se vocês conhecem a Badinter, né? Filósofa fantástica, ela tem esse livro, O Mito do Amor Materno, um amor conquistado, que ela fala justamente dessa questão da construção do amor materno, que todo amor é construído, inclusive o amor materno. Né? Indo contra aí essa ideia desse amor inato. Então, essa mulher engravida já ama esse bebê nasce um amor, né? E a gente sabe que não é bem assim, esse amor vai ser construído, né? Nessa experiência desses sentimentos de realização, de alegria, de amor, de conforto, orgulho e satisfação, e impotência, frustração, culpa, vergonha, raiva, decepção. Tá? Então, a gente fala de uma romantização da gestação e uma romantização da maternidade. Pode passar, Gi. Então, a gravidez vai provocar essa ambivalência de sentimentos desde a descoberta, como a gente está falando, e a forma que cada mulher reage às alterações características desse período vai variar, de acordo com a personalidade, circunstância da gravidez, relação com parceiro e parceira, impacto da gestação na sua vida, significado de ser mãe dessa mulher, por aí vai. Pode passar, Gi. Então, esse momento da gestação vai provocar muitas questões nela, possibilidade de estar ou não grávida, a gente está falando aí desse início da gestação, desejo de estar grávida ou não, né, como essa gestação chegou, como essa maternidade chegou para essa mulher, né, as alegrias e tristezas, ganhos e perdas nessa gestação. Pode passar, Gi. E aqui eu trouxe algumas questões para ir checando com essa mulher,
né? Questionamentos que ela pode vir a ter, como será a gestação, o que vai mudar nessa relação conjugal, o que mudará, o que pode ser mantido, como está esse bebê dentro de mim. Pode passar, Gi. E aqui eu trouxe alguns sentimentos, né, e emoções que podem aparecer nesse gestar, como medo, ansiedade, alegria, realização, arrependimento. E depois desse gestar, durante esse gestar, pode passar, Gi, essa mulher vai estar entrando em contato com o parto, que também vão provocar outros sentimentos, de medo, de ansiedade, né, contato com o bebê real, corte com o cordão umbilical, e seguindo ao parto, pode passar, Gi. Vai vir um puerpério, né? Que vai ser marcado pela essa instabilidade emocional e vulnerabilidade feminina, e o que não foi olhado nesse momento da gestação, a gente estava falando justamente dessa negligência do olhar na gestação, o que não foi olhado na gestação aparece no puerpério, né? E a gente fala de esse tapete vai ser sacudido. Então, esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos que não foram olhado e cuidado na gestação aparece no puerpério, né? É por isso, acho que eu trago esse dado aí mais na frente, que os manuais diagnósticos trazem que 50%, né, de casos de depressão perinatal iniciaram ainda na gestação, né? Então, olha a importância de cuidar desse momento da gestação em caráter preventivo, considerando que a depressão na gestação é um fator de risco para a depressão pós-parto. Então, olha a importância de olhar para esse período. Pode passar, Gi. Esse puerpério vai vir com oscilações de humor, adaptações nas relações do ambiente, novos papéis, gerando esse turbilhão de emoções. Pode passar, Gi. Então, se a gente considera que a maternidade pode ser, sim, um evento perturbador, um momento de crise para essa mulher, a gente fala da necessidade da construção de um novo papel, o de ser mãe. Uma reorganização desse papel anterior de mulher, né, que dá muito a sensação dessa perda de alguém, né, dela mesma. Então, Tatossian, que é um autor da psicopatologia fenomenológica, né, nessa perspectiva da fenomenologia, traz o bom uso da depressão como uma organização de um novo eu. Então, possibilidade de criação, atualização de potencialidades já existentes. Então, se a gente considera que a gestação por si só, né, assim, convoca essa mulher a um autoconhecimento, ela vivenciar a depressão nesse período potencializa isso, né? Essa possibilidade de acessar os recursos dela, né? Então, pode passar, Gi. O que é que a gente chama de depressão gestacional? Só voltando um pouquinho, a depressão perinatal engloba a depressão gestacional e a depressão pós-parto, tá? E aí, na aula de hoje, a gente vai focar na depressão gestacional, considerando que a gente vai ter uma aula sobre depressão pós-parto. Então, vou aqui pincelar um pouco mais na frente de depressão pós-parto, mas hoje a gente vai focar nesse período gestacional. Então, se a gente olha para a depressão, né, assim, eu trouxe uma diferença, né, que é importante a gente considerar, de depressão e tristeza, que são duas coisas diferentes, né? A depressão é da ordem do humor, engloba toda a totalidade, né, um vivido depressivo que abarca todas as áreas da vida dessa mulher. Quando a gente fala de tristeza, né, em vários slides anteriores, eu trouxe essa ambiguidade de sentimento, que inclui a tristeza, né? Então, tristeza é da ordem do sentimento, não é um estado contínuo. Existem intervalos livres, inclusive para dar espaço àqueles outros sentimentos que provocam essa mulher nesse período gestacional, né? Há outros vividos. Então, depressão é a nível patológico, né? Um vivido depressivo. Tristezas são momentos de tristezas, né? Então, por isso a gente está checando, né? Acho que eu trago isso lá na frente. O que é que tem de bom? Existe algo de bom nesse período? Né? Então, porque tristeza pode haver, mas é importante que haja também a presença dos outros sentimentos, né? São formas da gente checando como é que está o vivido dessa mulher.
o fenômeno da centricidade, né, que é esse, pode deixar aí, Deiji, que é esse olhar totalmente para si, é muito basilar, é muito base desse vivido depressivo, né? Construindo um mundo que é só dela, que é só dessa mulher, onde há pouco nenhum espaço para o outro. Então, por isso, no acompanhamento dessa mulher, né, que está vivenciando a depressão, o nosso olhar para a relação dessa mulher com esse bebê deve ser ainda mais ampliado, porque o vivido depressivo traz essa dificuldade de olhar para o outro, né? É o que a gente chama do fenômeno de centricidade, é como se só existisse ela. E a ambiguidade na gestação é que essa mulher olhar para ela, ela vai estar olhando para esse bebê, porque esse corpo é dela e desse bebê. Né? Então, isso que pode tornar mais crítico ainda esse momento, né? A depressão, o vivido depressivo é um vivido muito doloroso em vários aspectos, em várias outras fases da vida, né, de uma pessoa, de um ser humano, mas na depressão, na gestação, tem esse caráter da ambiguidade do próprio corpo, né? Porque essa mulher é ela e esse bebê ao mesmo tempo. É difícil ela olhar só para ela, porque esse bebê está o tempo todo ali, né? Então, 50%, né, dos episódios depressivos do pós-parto começam antes do nascimento, começam na gestação. Pode passar, Gi. Eu trouxe aqui a depressão gestacional numa perspectiva fenomenológica, tá? Então, se vocês quiserem falar mais sobre isso, não ficar claro alguma coisa, vocês me falam. Mas, assim, o vivido depressivo é considerado um vivido de emurchecimento, né? De definhamento. É como se essa mulher fosse se diminuindo, né? Mas ela só consegue diminuir até um certo ponto, porque tem um bebê ali dentro, né? E aí é a diferença desse vivido depressivo na gestação para outros momentos da vida dessa mulher. Então, existe um bloqueio de comunicação vital com o mundo, né? Essa carência de confiança em si mesmo. Então, a gente estava falando no início da aula do acompanhamento a uma gestante, ser importante a construção de ser mãe, né, como um processo. Eu trouxe lá no primeiro slide. E olhar para essa mulher que está vivendo depressão, né, esse vivido depressivo, na gestação, vai ser ainda mais difícil a construção desse ser mãe nessa mulher. Né? Então, olhar para as alterações, né, das condições de possibilidade dessa mulher estar no mundo, né, que eu trouxe aqui as categorias fenomenológicas, né? Assim, como essa mulher está vivenciando esse tempo vivido? É comum na clínica, né? É interessante a gestação, que a gente estava falando, é um período temporário, tem início, meio e fim. Mas o vivido depressivo traz esse vivido, esse tempo que se arrasta. É como se esse tempo não passasse. Né? Então, essa mulher vivencia isso nesse período na gestação, esse vivido depressivo, né? Em um corpo pesado, esse espaço vazio, sem horizonte, é difícil para essa mulher fazer uma construção do futuro, né? Por isso, no acompanhamento dessa mulher, a importância, quando possível, da gente estar trazendo possibilidade de construções futuras, né? Como ela imagina que vai ser, o que é que pode vincular essa mulher a esse bebê, né? Desde de questões sociais, né? O que é que ela pode fazer ali, né? E aqui nesse momento, estou lembrando aqui de falas, né? As fotos de gestantes, por exemplo, né? Pode ser um detalhe simples, mas nesse momento pode ser importante, tanto para ela se apropriar desse novo momento de ser mãe, né? Como para ela conseguir construir esse horizonte aí que no vivido depressivo fica muito raso, né? Pode passar, Gi. Vocês querem falar alguma coisa aqui? Acho que ficou bem na perspectiva fenomenológica, né? Aqui, mas vocês querem falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida aqui desse vivido? Carol, eu tô achando fantástico, inclusive, você trazer essa perspectiva, porque também dá uma ampliação de olhar também, né, assim, tipo, contextual, né, para quem é da sistêmica também, eu acredito que dá uma sensação de proximidade, de você
olhar integralmente o contexto dessa mulher e como ela se percebe nesse contexto também, os multifatores, né? Achei ótimo esse exemplo que você trouxe das fotos de gestante, e eu acho curioso, e aí ressalta ainda mais a importância da gente considerar caso a caso, porque para algumas mulheres a gestação toca muito na questão da autoimagem física, né? Então, a questão do se ver naquele corpo grávido, assim, muitas mulheres que passam a gestação inteira usando roupas mais largas, não gostam de ter a barriga ressaltada pelo olhar do outro, né? Então, para algumas, a foto pode ser ainda mais ansiogênica, aversiva, enfim, intensificar mesmo as questões, né? Para outras, pode ser uma forma de vincular com essa gestação. E aí cabe mesmo o nosso treino, nossa sensibilidade de devagar, tateando mesmo quais são as vias mesmo de acesso de cada mulher, né? Para esse afeto mesmo. Muito bacana. Tá ótimo. Estou adorando suas colocações. Que bom, né? Essa importância a gente olhar para a singularidade daquela mulher, né? Saindo dessa pluralidade, né? Indo para aquela singularidade, para aquela mulher que está ali vivenciando, né? Muito bom. Pode passar, Gi. E aqui eu trouxe fatores de risco, né? Que é algo que é importante a gente considerar, apesar de que é importante lembrar que a mulher pode ter todos esses fatores de risco e não vivenciar uma depressão, né? Histórico anterior de depressão, então se essa mulher já vivenciou depressão em outros momentos da vida, é algo para ficar em alerta. Questões financeiras, baixa escolaridade, né, desemprego financeiro, tanto desemprego, tanto pela questão financeira, de fato, mas também pela função social do trabalho, né? O lugar do trabalho na vida dessa mulher e a ausência do trabalho na vida dessa mulher, que significado tem, né? A ausência de suporte social, familiar e ou do parceiro, parceira, dependência de substâncias químicas, violência doméstica, violência de todos os níveis, né? E gestação não planejada e de alto risco, né? É o que a literatura traz aí como fator de risco para a depressão na gestação. Pode passar, Gi. Eu trouxe aqui Carolzinha, eita, Diz. Desculpa. Diz, Não, mais uma pontuação que eu acho ótimo, você falou um dado, que eu queria jogar a luz aqui e trazer para a roda, né, para as nossas reflexões. Por que vocês acham que baixa escolaridade é fator de risco? Por quê? Cada um de uma vez, né? Para poder. Não falem todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. Não dá certo. É porque, às vezes, a gente escuta isso na literatura, né? E aí a gente parece, às vezes, até ser óbvio, né? Assim, porque vai estar vinculado, inclusive, com baixo renda, poder aquisitivo, exatamente. Então, a classe social onde essa mulher está inserida, enfim. Mas aí eu acho que é interessante a gente jogar luz, tá certo? Porque nem sempre isso acontece. Existem mulheres que têm até uma classe social ok, tá certo? E uma baixa escolaridade. O que se considera baixa escolaridade? Por que a baixa escolaridade pode interferir, ser fator de risco numa depressão? Quem dá mais? Vamos lá, é a última briga aí que a gente deixa rolar. Me veio aqui algumas coisas, né, Camila, que eu fiquei pensando. Essa baixa escolaridade pode impactar no contato da mulher com ela mesma, inclusive, né, na capacidade que ela tem de olhar para si. Quando a gente trabalha, por exemplo, no pré-natal psicológico, a gente trabalha muito no nível de psicoeducação também, né, do conhecimento dessa mulher do próprio corpo. Então, a baixa escolaridade pode dificultar o acesso à mulher a ela mesma. Né? Então, se a gente considera que na psicoterapia, no acompanhamento, é um lugar de construção de autoconhecimento, na baixa escolaridade isso pode impactar.
Pronto, você traz um ponto aí fantástico, eu acho que aí a gente reflete, pode refletir também em relação a uma associação que não necessariamente é direta, e relação causa e efeito, mas às vezes a baixa escolaridade, ela também está associada a uma baixa educação psicoemocional, ou, enfim, e ainda mais o acesso também à informação, certo? De qualidade, e, sobretudo, ao desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico. Então, se a mulher tem uma baixa escolaridade, eu posso compreender também a possibilidade dessa mulher ter desenvolvido pouquíssima a sua capacidade crítica e reflexiva. Então, na hora que essa mulher recebe uma informação sobre gravidez, e que comer isso ou aquilo eu tenho que comer por 2, tá certo? Ou outras informações que interfiram, quando a gente vai para o puerpério, por exemplo, em relação a o que eu devo comer, ou como eu devo tratar esse bebê que está com cólica, tá certo? Eu devo comer isso ou não devo comer aquilo? Se eu estou sentindo isso, enfim, os mitos, certo? As crendices populares também, tá? E aí, assim, é difícil essa mulher, inclusive, conseguir elaborar e processar e ter força, digamos assim, para poder se contrapor a essas informações que ela recebe, distorcidas, que ela recebe no meio social onde ela está. Como é que eu vou me contrapor à minha mãe, à minha sogra, que estão me mandando, por exemplo, dar chá para o meu bebê, certo? Ou comer isso ou aquilo na minha gravidez, e por aí vai, certo? Então, acho que é interessante a gente falar nesse ponto, porque no que diz respeito ao Maio Furtacô, aí a Carol traz uma questão fundamental do pré-natal psicológico, a difusão de informação de qualidade. A gente precisa repetir e bater nas mesmas teclas várias e várias vezes, e sobretudo em comunidades mais carentes, junto a populações que têm pouco acesso à informação, por conta disso. Certo? Então, foi muito bom você trazer esse fator de risco para a gente associar também a um dos objetivos do Maio Furtacô, e por que a gente fala tanto de levar informação. Fantástico, Camila, fantástica essa tua reflexão, né? E assim, tu falando dessa questão, como essa mulher vai se contrapor, né, a essas figuras de autoridade na vida dela, né, inclusive o médico, né, essa não permissão, né, de ela sentir o que ela está sentindo contra aquelas pessoas pode ser adoecedor, né? E aí por isso que entra como fator de risco, né? Fantástico, fantástico. E aí eu trouxe aqui algumas possibilidades de atuação, né? Eu vou estar falando nessa perspectiva fenomenológica, que é a que eu trabalho, né? Mas olhando né, para essa relação dela com ela mesma, né? Que é isso que a Camila estava falando, dela com esse bebê, né? Que é um caráter peculiar da gestação, né? Da depressão vivido nesse momento, nessa época da vida da mulher, que ela está com um bebê dentro dela. Como está a relação dela com o mundo, e aí mundo, sociedade, né, rede de apoio, parceiro, parceira, como ela tem se sentido nesse período, o que tem sido bom, né, é um aspecto importante para a gente checar, né, a gente fala muito dessa ambiguidade, ambivalência de sentimentos, mas é ambiguidade, é tristeza e alegria, né, é sofrimento e realização. Né, quando há só sofrimento, só tristeza, só medo, é um sinal que a gente precisa ficar em alerta para essa mulher. Né? Pode ser um sinal, sim, de adoecimento. Pode passar, Gi. Então, rede de apoio, né? E aí acho que ficou escuro, Gi, os slides. A rede de apoio. Quem podemos acionar como ajuda nesse processo? Então, quando a gente atende uma mulher gestante, a gente não atende só essa mulher, a gente atende essa família, né? Então, oi, João. Então, a importância de estar trazendo essa família para o atendimento, eu ia dizer para o consultório, porque é a minha realidade, mas para o atendimento, onde você estiver atuando, né? É necessário um encaminhamento para avaliação
psiquiátrica, considerando a prevenção, inclusive, da depressão pós-parto. Então, se essa mulher está vivenciando a depressão na gestação, é importante que esse tratamento seja feito desde a gestação, considerando que, atualmente, a gente tem profissionais da psiquiatria especialistas nessa área da perinatalidade. Então, antigamente, mulheres que tinham diagnósticos como depressão, né, esquizofrenia, transtorno bipolar, elas não podiam engravidar, ou, quando engravidavam, interrompiam o tratamento. Hoje não existe mais isso. Hoje existe sim medicação que essa mulher pode tomar na gestação e pode tomar no puerpério. Então, por isso a importância da gente estar, se necessário, fazendo encaminhamento para avaliação psiquiátrica. E a importância da nossa parceria com esses profissionais, né? Com a psiquiatria. Que possibilidade, com a psiquiatria e com a obstetrícia, né? Porque esse obstetra vai ser o profissional que necessariamente essa mulher vai ver quando engravidar. Então, se esse profissional tiver uma noção do que é esperado, né? Do que é normal, do que é patológico nesse contexto, vai ser brilhante. Então, a gente, como psicólogo perinatal, também precisa estar acessando esses profissionais, né? Fazendo psicoeducação emocional com esses, né? Fazendo psicoeducação do caráter, dos aspectos emocionais desse período, né? No momento de encaminhar, né? Se essa mulher não vai a nível preventivo, essa mulher precisa ir a nível de tratamento, né? Mas ela precisa chegar. E esse profissional é um profissional que necessariamente ela vai ter no pré-natal. Que possibilidades de construções de gravidez e futuro, né? Como estavam falando aqui. Pode passar, Gi. E aí eu trouxe sinais de alerta, né? E aí esses sinais de alerta, né, quando a gente estiver junto a esses profissionais, né, da obstetrícia principalmente, é algo que a gente pode levar, que é de fácil acesso a eles, né, que eles podem atuar com encaminhamento, por exemplo. Indiferença em relação ao bebê, a si mesmo, ao mundo. E aqui eu quero ressaltar, é uma indiferença. Indiferença é diferente de rejeição, tá? Na depressão, a mulher vivencia uma relação de indiferença com esse bebê, tanto na depressão gestacional como na depressão pós-parto. Rejeição é uma atuação. Indiferença é uma passividade. E na depressão, o vivido é passivo. Essa mulher não rejeita esse bebê, essa mulher é indiferente ao mundo e a esse bebê, né? É um aspecto bem importante para a gente olhar. Falta de energia, desânimo, indisposição, que são aspectos comuns na gestação. É por isso que é difícil diagnosticar a depressão na gestação, porque falta de energia, desânimo e indisposição é muito presente, né? No entanto, né, uma fase que a gente pode estar bem, que torna mais acessível a gente identificar um possível vivido depressivo é no segundo trimestre, que a gente sabe que é um trimestre mais estável. Não existe, ou pelo menos não é esperado numa gravidez de risco habitual, essa falta de energia, desânimo e indisposição. Então, essa mulher que está aí no segundo trimestre, está escutando dessa sociedade, dessa família, desses profissionais, que é comum essa falta de energia, desânimo e disposição, então ela desconsidera, e pode ser já um vivido depressivo, né? Sentimento de tristeza sem motivo. Essa mulher não está triste porque engravidou, né? O triste porque engravidou é o que a gente chama de tristeza situacional. Ela está triste, tem um motivo. Na depressão, essa tristeza é sem motivo. Ela não sabe nem por que está triste, né? Não existe momento de prazer. Se é só sofrimento, se é só dor, se é só arrependimento, é um sinal de alerta para a gente ficar atento. Tá? Pode passar, Gi. Então, considerando a prevenção e a promoção de saúde, cuidar da mulher na gestação em caráter preventivo, e aí vem o pré-natal psicológico com toda a ênfase aí nesse processo preventivo, considerando, mais uma vez, 50% dos episódios depressivos do pós-parto começam desde o nascimento.
né? Então, essa mulher que apresenta, né? A gente sabe que depois que o bebê nasce, existe o baby blues, tristeza materna ali nos 10, 15 dias, né? Depois disso, lá para o 20º dia, isso pode continuar desencadeando aí uma depressão pós-parto, ou a depressão pós-parto pode aparecer depois. No entanto, muito provavelmente, 50% dos casos, a mulher já sinalizou esse vivido na gestação. Então, já podia ter sido olhado antes e prevenido, por exemplo, a depressão pós-parto, tá? Pode passar, Gi. Quando a gente fala de depressão pós-parto, né, o transtorno psíquico mais comum no puerpério, que é característica ansiedade em relação ao bebê, sentimentos de ser uma mãe, extrema tristeza, indiferença, fadiga, mudanças na energia, no sono, no apetite, perda de interesse ou prazer na vida, que são aspectos também comuns no pós-parto. E aí, por isso que a depressão pós-parto também é subdiagnosticada, né? Pode passar, Gi. Então, se a gente fala de depressão perinatal, né, gestacional e pós-parto, relacionando para a nossa sociedade, essa associação do amor materno, né, do amor e materno, né, de mulher e mãe, traga aqui alguns questionamentos para a gente pensar, né? De que forma essa mulher está respondendo às expectativas da contemporaneidade, e aí tem a ver a questão da baixa escolaridade, que a Camila, de forma muito sábia, trouxe aí, e que repertórios de maternidade têm sido sustentados, permitidos, impedidos na nossa sociedade, né? Para finalizar, eu trago essa reflexão, né? Então, essa visão romântica da maternidade interfere diretamente na construção ou dificuldade de construção do papel da maternidade e que é permeado de culpa, né? Ainda é muito associada a culpa à mãe e que não precisa ser, né? É necessário que essa mãe se permita, né? E que seja permitida a nível de sociedade, a construção do seu próprio modelo de mãe, né, com todas as dificuldades e desafios reais dessa fase, né? Alguém falou aqui, mas sumiu para mim. Vocês conseguem ver? Acho que apareceu um comentário, não apareceu, não era uma pergunta, eu acho. O da Bruna? Eu acho que é, lê aí, Camila, que eu não consigo mais ver. Oi. Você pode exemplificar ou contextualizar a influência da depressão gestacional no momento do parto? Pronto. Aí a gente vai falar, quando a gente está, quando essa mulher está vivenciando essa gestação, ainda enquanto gestante, ela tem dificuldade, a gente estava falando que o vivido depressivo é um vivido sem horizonte, né? Sem horizonte no sentido que é raso. Ela tem dificuldade de projetar, de construir. Então, quando ela está gestante, é difícil ela acessar o momento do parto, porque é um momento futuro, né? Então, a relação que a gente pode fazer desse vivido depressivo na gestação com o parto, é essa dificuldade que essa mulher tem de acessar esse momento, né? Considerando, inclusive, a nível temporal, né? Então, ela chega no parto, e esse momento vai chegar, né? Então, a gente está falando de um momento difícil de ser acessado a nível de construção e que vai chegar, né? Então, essa mulher que está tendo um vivido depressivo no parto, ela vai apresentar uma postura passiva, porque é um vivido passivo, né? Então, existe também uma relação de indiferença desse parto, né? Seja da forma que vai ser esse parto, né? Se vai ser cesárea, se vai ser na vaginal, existe uma indiferença, uma passividade, né? Vai vir, porque esse bebê vai ter que sair, né? São falas comuns. Então, é uma dificuldade de projetar. Te respondi, Bruno? Ah, legal. Legal. Acho que era isso. Acho que o último. Passa aí, gente. Esse é. Pode passar, gente. Passei. Isso aqui eu acho que era o que eu estava falando, né? Dessa reflexão para a gente fazer, né? Da sociedade, da cultura, como interfere nesse vivido maternal e como pode ser adoecedor, né?
Bom, acho que era isso, né? Não sei se falei rápido, se ficou alguma questão que a gente pode retomar. Pronto, finalizou. Depois é só as referências. Pronto. Vou deixar aqui nas referências, caso alguém tenha Aham, alguma pergunta ou queira bater um print. legal. Mas eu deixei os contatos da Carol aí no chat, caso vocês queiram segui-lo depois ir lá fazer alguma pergunta, Uhum. fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Eu vou parar a gravação. Você São quer falar alguma coisa? comentários. Pois faça. Fala. Antes que você vai parar a gravação, né? Assim, então, só para deixar também algumas reflexões, assim, a partir da fala valiosíssima da Carol. Carol, muito bom te ouvir sempre. Carol fez aí a dissertação dela de mestrado, né, sobre o tema, sobre depressão pós-parto, não foi, Carol? Uhum. Muito bom te ouvir sempre, sempre me traz também uma série de reflexões, e aí eu quero deixar alguns pontos para vocês, tá certo? Carol falou sobre contexto no início, né, assim, da fala dela, sobre os contextos todos de gestação. A gente compreender, quem está entrando na clínica e agora está se tornando mais ativo na clínica, enfim. Quando a gente recebe casos de depressão gestacional, em geral, há um contexto muito denso em torno da mulher, seja de uma gestação de alto risco, um diagnóstico de alguma síndrome no feto, e aí são contextos, às vezes, muito densos mesmo de serem vivenciados. Foi falado aqui também sobre a importância de manter contato com o psiquiatra, e com o obstetra, tá certo? Porque aí sim, gente, é um contínuo mesmo. Você que está acompanhando essa gestante no puerpério, há uma série de intercorrências, inclusive no bebê, certo? Mulheres que, por exemplo, tomam doses altíssimas de medicamento durante a gestação. Às vezes esse bebê tem alguma questão logo depois ao nascer, como questões relacionadas à abstinência mesmo da droga, e aí isso gera uma série de interferências no processo de amamentação também. Então, o olhar para a gestação na gravidez, no puerpério, ele precisa ser interdisciplinar, a gente precisa manter contato muito próximo com os outros profissionais, porque existem questões de ordem fisiológica, inclusive, que a gente não vai dar conta, muitas vezes, né, não vai abarcar, e a gente compreender que o suporte que a gente vai dar nesse período e esse contínuo também é o que muitas vezes vai ajudar a mulher a ter recursos futuros para ela pensar em uma segunda gestação. Então, é a coisa mais linda de ver, apesar de muito densa, muito complexa, mas você vê uma gestante, uma primípara, que tem uma depressão gestacional, ela depois ir reconstruindo essa relação com a maternidade, tomando a decisão do segundo filho, porque dá muito medo. Uhum. Dá muito medo de você pensar em ter uma segunda gestação. Mas é muito bonito de ver como essa depressão ela vai sendo reelaborada, enfim. Então, também mantenham vocês os seus suportes, procurem suas supervisoras, seus supervisores, enfim, porque, em geral, são contextos muito densos para nós também, enquanto profissionais. A fala da Camila me remeteu também a algo, né? A pergunta da Bruna também. A depressão na gestação, ela pode, inclusive, ocasionar o parto prematuro, né? Então, a depressão na gestação, ela impacta também no desenvolvimento cognitivo do bebê. Ela pode impactar também, né? Então, já que se olha tanto para a saúde, né? No primeiro slide a gente está falando para esse olhar somente para o bebê. Então, olhando para o bebê, essa mulher precisa ser cuidada na gestação, né? Na depressão. E no vínculo, né? No vínculo após o nascimento, né? Uhum. Que impacta e muito, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer, Carol, a gente está aqui no mês da prevenção da gravidez na adolescência, né? Que é o mês de fevereiro, para quem não sabe. E eu queria saber se tu tens algum dado, né, sobre
assim, se o impacto é maior nesse público, né? Porque já é um público que tem taxas de mortalidade muito alta, né? Tanto do bebê quanto da mãe, né? E aí pelas questões mesmo da idade, né? Da adolescente e tudo. Se tu tem algum estudo sobre isso, se de repente, enfim, se é maior a estatística nesse público ou não. O que a literatura, algumas literaturas trazem, eu nem coloquei nos slides, porque o fator de risco, alguns autores já trazem a gravidez na adolescência como fator de risco para a depressão, né? A depressão pós-parto tem muito material, né? É um público, eu não trabalho, né, com adolescentes, mas eu lembrando aqui na época da dissertação, trazia muito como o maior público, a maior incidência de depressão pós-parto ser na gravidez na adolescência, né? A depressão na gestação, tem autores que falam que é um fator de risco, a gravidez na adolescência. E aí, assim, eles trazem muito essa questão do fator de risco, porque são dois corpos brigando porque estão em desenvolvimento, né? O bebê que está em desenvolvimento e o corpo da mãe que ainda não está se desenvolvendo, que é um período em crise que a Maldonado fala, né? Que também está se desenvolvendo e eles ficam brigando ali por nutrientes, os dois, né? Então, essa criança nascer com baixo peso, a probabilidade dela nascer com baixo peso, ou ter mortalidade infantil, né, o Natal, ou até 2 anos, a mortalidade é muito alta, né, desses bebês que nascem, a própria mortalidade da adolescente é muito alta, né, justamente por essa disputa de nutrientes, né, entre o bebê e a mãe, e por todas as situações que a própria gestação já causa, né? E as consequências, né, relacionadas, se a gente já entende, né, que a gravidez é um período de crise numa situação de uma mulher no habitual, colocando isso, né, para um adolescente se torna, né, muito maior, né? Verdade. Ela vai estar vivenciando um período de 3 crises, né? A adolescência, a gravidez e a depressão. Né? Sim. Então, de fato, é potencializador, né? Sim. Lembrei de trazer esses dados aqui para vocês. Diga, Ana, você levantou a mão. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, eu sei que hoje o assunto é depressão, mas também não vi sobre esse outro assunto no roteiro, né, das aulas que a gente vai ter as próximas, mas eu queria saber um pouco em relação ao impacto da ansiedade, que é um outro transtorno, né, outro problema, na gestação, seja antes, né, de acontecer a gestação, ou durante, ou também no pós-parto. Se vocês têm conhecimento de se impactar na probabilidade de desenvolver depressão também, enfim. Uhum. A depressão e a ansiedade, né, caminham de mãos dadas, né, na realidade. É muito comum a ansiedade no período depressivo, né, em todas as fases da vida, né, e aí na gestação, isso se amplifica por a gestação já ser um período ansiogênico. Né? Então, a gente está falando de um vivido depressivo, né, que é muito comum vir junto com o vivido de ansiedade em um período que é ansiogênico, né? Então, é também potencializador nesse sentido, né? E acaba sendo um manejo muito, não diria complicado, mas delicado, né? Porque, como você falou, é um período ansiogênico todo dia na gestação você tem uma mudança, você sente alguma coisa, e dependendo da mulher e da gestação também, né, tem gestações que são bem tranquilas. Eu, por exemplo, engravidei, nem parecia que estava grávida, não enjoei, não tive nada, né, mas tem mulheres que sofrem muito, né, com isso. E isso, cada coisinha traz mais ansiedade. Aí eu fiquei me questionando, né, como que a gente faria um manejo adequado de uma pessoa que já tem, por exemplo, transtorno de ansiedade, dentro dessa situação, né, desse contexto.
potencializa ainda mais, né, Ana Luísa? Porque se ela já tem crises antes da gestação, e a gestação sendo um período de crise, é potencializado. Mais ainda, como a Carol falou. Entendi. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Carol, você quer complementar alguma? Não, só ia falar, né? Então, Ana Luísa, se a gente recebe um paciente com diagnóstico de transtorno de ansiedade, né, e não é medicada, por exemplo, é fundamental ela ser avaliada por um psiquiatra, né? Porque, assim, ainda é comum mulheres pararem de tomar remédio porque engravidaram, mas que já tiveram transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, essa mulher precisa ser avaliada. Obrigada, Carol. Não. As pessoas estão agradecendo, Carol. Muito obrigada por compartilhar, foi ótimo. Amei, foi muito bom. Mariana, minha partilha, muito obrigada, Carol. Só elogios. Que bom. Eu vou parar aqui a gravação. Aí, só lembrando que na próxima aula vai ser sobre depressão pós-parto, né? No pós-parto, tá bom?